Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Alô? Alô, estamos ao vivo? Olá! Que isso, Virgínia, toda feliz. Olá, César, tudo bom? Olá, Virgínia, tudo bom? Como é que você tá? Tô bem também. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Ele Nossa, participou de conta. vários episódios Uau. já. Ele é, assim, o queridinho deste podcast. Ele é quem? Ele é Daniel Foca. Entra ele com a música, sabe? Tipo, Katy Perry. Uma Katy Perry, assim, sabe? Vamos de Beyoncé, porque ela tá no auge. Beyoncé, desculpa, eu mandei um rock balboa do nada aqui. Tá tudo bem, vamos de Beyoncé. Acontece. Daí eu acho que assim, Daniel Foca, se apresenta. Quem é Bom, você? eu sou o Daniel Foca. Na verdade, sou Daniel Oliveira, meu apelido é Foca, mas todos me conhecem como Foca, tá tudo certo. Eu sou um homem negro, vou fazer minha audiodescrição para quem não está assistindo. Boa. Só para quem está ouvindo, eu sou um homem negro de 1,83 m, careca, tô de óculos e sou formado em audiovisual, em cinema, que eu conheci a Virgínia assim. Nossa amizade vem da faculdade. E hoje trabalho... Você sabe que isso é um ponto muito interessante? Porque na minha primeira consulta da última terapia, meu psicólogo falou quem é o Daniel? E eu falei minha profissão. E desde então eu não sei responder essa pergunta. Mas eu sou um homem que trabalha com audiovisual, um homem gay, negro e gay, que trabalha com audiovisual, ama isso e está descobrindo novas formas de amar outras coisas e ganhar dinheiro, pois não sou herdeiro. Infelizmente. Eu achei que você foi redondinho, assim, você terminou ainda assim, porque tá. E é isso, a gente estava falando agora há pouco, inclusive, que eu estava contando pro Foca, que eu comecei a atender, etc. Daí ele, como é que você falou? Meu ponto é que depois que ela me falou que tá atendendo, eu falei assim, tá todo mundo conseguindo uma segunda opção de vida e eu me mantenho na mesma do audiovisual, insistindo no audiovisual. E me trouxe essa reflexão sobre se tô fazendo o caminho certo. Mas tá tudo bem. Com certeza está. O César também continua no audiovisual. Acho que não tem certo e errado, né? Tem o que ele siga pra gente, assim, não sei. Já eu tenho inveja de vocês que continuaram, entendeu? Também tem isso. Mas a que custo? A que custo? Mas também tem o custo mudar, né? Também tem o custo fazer o caminho que a Virgínia fez, né? Hoje em dia você pensa em entrar numa faculdade, são 3 anos da sua vida que você, entre muitas aspas aqui, você perde, né? Não perde nada, mas você ele, né, desgarra de um momento. E é uma decisão difícil. E você vai encontrar com pessoas que talvez você não queira ver. Meu Deus, eu já era um porre quando eu era mais nova, com as pessoas mais novas. Imagina hoje em dia com quase 40. E sábado eu fui num lugar, Virgínia, numa festinha baladinha, uma coisa assim, que a moça me pediu RG. E eu pensei, moça... Um abraço. Isso é o CrossFit. Isso é o CrossFit. Moça... Aí na hora que eu vi, as pessoas estavam cantando Baby e se abraçando, sabe? Baby do Justin. E eu falei assim, vocês nem eram nascidos. Eu falei, onde eu tô? Por quê? Eu tô zero paciência. Ai, a galera nova que tá ouvindo, amo vocês. Mas não me pede RG. Pelo amor de Deus. Não, realmente, pedir RG. Não, mas você tem uma cara de bebê. Você tem uma cara. Outro dia o professor do CrossFit achou que eu tinha 20 e poucos anos. Eu falei, meu lindo. Aí, ó. É muito bom, assim, eu tenho zero noção de idades, né? De uma forma geral. Aí semana passada eu tava na casa de uns amigos e tal, aí minha parceira virou pra mim assim, sabe quantos anos tem a parceira de um dos amigos nossos? Sabe quantos anos tem ela? Eu falei, o quê? 25? Ela falou, César, 41. Eu falei, nossa, tô super bem aqui. Eu e idade estamos aqui, ó. Jurava que ela tinha 25, 28. Aí não, eu falei 25, ela falou, não, fala sério. Eu falei, não, sério, 28. Sei lá, ela falou, não, César, 41. Eu falei, nossa, gente. Meu Deus, gente. Sou bem aliado com a idade. Eu sempre uso o Blacks Don't Crack. Não, Black Don't Crack, é isso. Exatamente. A pele preta é,
É muito avançado. Um É sucesso. outra coisa, é outra coisa. É outro nível. E a galera faz skincare, faz tudo. Eu não faço nada. Outro dia, um crushzinho mandou mensagem falando se eu perguntava se eu fazia skincare. Eu falei, não, eu uso o que tem aqui. Eu uso a minha melanina, beijos. Beijo. Aí ele falou, nossa, mas é privilegiado mesmo. Eu falei assim, sim. Sim, exato. Ele não queria falar isso porque ia soar feio, né? Feio não, né? Mas ia soar meio mais arrogante, mas não é verdade mesmo. O que Deus me tirou de cabelo, ele me deu de calmaria na pele. Peraí. A Miley Por falar em idade e tudo mais, como é que foram esses últimos anos para você, Foca? Desde a sua última aparição aqui, que a gente estava, sei lá, foi em 2021. 4 anos. Foi longo, foi louco. Eu acho que tem um ponto muito louco que é términos, relações e términos. A busca do amor é uma busca constante. E foi tema da minha terapia que eu acabei de fazer. E tentativas de mudança diária de profissão. Eu estava trabalhando na Accenture e em 2021 foi quando a Accenture comprou a New Content, a agência que eu trabalhava com, foi comprada pela Accenture, e lá a gente tem outro ritmo, porque a Accenture é uma multinacional que está em 110 países. Eu tive que dar um gás ali corporativo muito grande, é uma coisa muito louca, mas assim, extremamente grato, porque eu aprendi muito a falar, me relacionar, a defender, porque uma das coisas que eu tinha quando a Accenture comprou, a gente é nivelado, carreira, todo mundo, mundo corporativo, level, qual que é o seu level, qual que é o seu C-level, qual que é o... E aí eu fui promovido, estava num cargo alto, assim, um cargo bom, salário bom, ok. Quando você entra nesse lugar, você, pelo menos na Accenture, você passa a ser conselheiro de carreira. Então, eu parei e me vi aconselhando 5 pessoas. 5 pessoas de áreas diferentes, com pensamentos diferentes, com vivências diferentes. Isso foi uma loucura para mim. E eu tive que aprender junto com eles ali como que fazia. E foi ótimo, porque não sei quanto segredos sobre isso, mas uma das coisas que tem em grandes multinacionais é a avaliação de performance. E na Accenture eu fazia isso junto com os demais líderes ali, conselheiros de carreira, e a gente tem que fazer uma grande defesa da performance de um outro trabalho, de uma outra pessoa, de uma outra área, de um outro level. E aí você vai aprender. Eu aprendi muito sobre isso, que é a liderança máxima, com RH máximo, com um monte de gente máxima, falando, defendendo o que foi um ano de trabalho e falando assim, não, merece promoção, não, a gente vai lutar, a gente vai fazer. E essas avaliações eram longuíssimas, tipo 3 horas. E assim, a empresa inteira, sabe, da área inteira. Então, tudo isso foi muito rico para mim. Então, eu acho que foi uma das coisas muito boas. Eu também estava tentando fazer mudança de carreira para fazer uma coisa que me brilhou mais os olhos também, muito elogiado sobre a forma com que eu consigo me relacionar e conversar e fazer as coisas acontecerem. Então, eu estava tentando ir para um gerenciamento de projetos, algo muito parecido. Eu entrei num projeto, numa outra multinacional, maravilhosa, gigantesca, que está literalmente no mundo inteiro, e me definhei de ansiedade, e eu fiquei 3 meses e saí tomando o dobro de remédio de ansiedade, chorando pela primeira vez em anos, chorando na frente de uma galera quando falaram que eu não podia mais participar, porque era uma área totalmente diferente. Eu não estava 100% preparado, não estava 100% seguro, não consegui performar o que eu gostaria, o que todo mundo falava que eu performava. Então, dali, 2 semanas depois eu levei um pé na bunda, e assim, foi de lá até uma coisa bem difícil. Início, 2023. Tá. 2024 eu saí da Accenture, que foi demitido, e aí eu estou nessa nova empresa. Eu voltei para o audiovisual. Mas são experiências que foram muito ricas, porque me deram noção de outras skills, falando corporativismo, outras skills que eu tenho, que eu posso me arriscar, posso investir, que eu acho que vou me dar bem, mas também bate no lugar
Eu vou abrir um aqui só para vocês dois que estão aqui, mas ninguém assim sabe como ninguém. Isso, é uma coisa íntima. Aqui, não sai daqui, não sai daqui. Não sai daqui. Não vai sair daqui. Que eu terminei minha sessão falando assim, eu me sinto um covarde perante as escolhas que eu fiz, que foram escolhas de esforços seguros. A escolha do esforço seguro, porque eu me esforço aonde eu sei que tenho segurança. E a vida é uma constante aposta. Então não tem como eu apostar que eu vou conhecer uma nova pessoa e a pessoa não vai me abandonar, não vai me dar um pé na bunda. Assim como não tem como apostar que eu vou entregar um trabalho, ele vai ser aprovado de primeira, não tem como. Também, então, assim, escolher o seguro por medo de arriscar, para mim, no meu espelho, soa a little bit covarde, sabe? Então, eu tenho refletido sobre isso, sobre escolhas mais arriscadas com resultados menos prováveis. Pode ser um caminho bom a percorrer, pode trazer boas surpresas. Então, fiz escolhas seguras de 2020, de 2021 até agora 2025, com riscos. Assim, eu tive um relacionamento à distância, então foi uma aposta cara, que me trouxe muitos frutos, mas também términos muito doloridos, porque se aposta muito e se imagina muito, então assim, é muito intenso quando tá junto, muito distante quando tá separado, não dá, é muito planejável as coisas, então não tem espaço para grandes surpresas. Então, assim, foi uma vida vivida ali, né? No escuro, assim, sem entender, tateando, mas eu me dá uma leve arrependida de não ter apostado mais em coisas mais audaciosas, com resultados talvez mais brilhantes. Eu fiz a minha primeira viagem internacional sozinho, foi ótimo. Na hora que eu voltei para casa, eu falei assim, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Ai, mas foi a mesma quantidade de dinheiro de um Salvador. Foi a mesma quantidade de dinheiro. E eu gastei em espanhol e eu ria sozinho de mim. Então foi um processo assim que eu falei. Aí eu decidi que depois, mais 36, para quem não sabe, 36, no ano que vem eu vou fazer o meu intercâmbio, que é um sonho de quando eu estava me formando. E aí, África do Sul, vai acontecer, sabe? E é isso. Então, assim, acho que como eu estou agora é querendo apostar um pouquinho mais alto para ter resultados talvez surpreendentes que eu sempre evitei na vida. Foca, mas você não acha que tem um pouco de maturidade, assim? A gente não, por exemplo, você acha que você 10 anos atrás, você teria a disponibilidade emocional para se jogar em coisas que hoje está se jogando, ou para apostar em coisas? Assim, eu tô te falando isso porque, assim, claro que eu também tenho esses medos, e claro que também eu faço, né, às vezes, escolhas seguras por medo ou por medos, né? Mas é que às vezes o próprio entorno nosso, a gente não está preparado, né? Como você falou, 2023 foi um ano complicado. Imagina, colocar mais um esforço num ano ou numa parte do, né? Você não acha que tem um pouco de maturidade assim sua, tipo, pô, agora eu tô preparado, enfim. Ou você acha que não? É uma questão que eu acho que é um pouco sobre o quanto o conforto e a segurança que você duramente construiu demorou para construir, te traz esse espaço pouco convidativo para o outro. Eu acho que na minha curva social de vida, garoto preto, pobre, periférico, viado, ex-crente, tudo mais, me trouxe a esse espaço que fala assim, nossa, acho que eu cheguei, estou no 22º andar de um apartamento que eu comprei. É isso, uma grande conquista. Mas foi escolhas seguras. Tem gente que vende isso e vai sair, e vai fazer outras coisas, e aposta em alguma coisa. O que eu acho é que o que me molda mais ou menos a fazer essas escolhas é saber que eu vou voltar, eu posso ou precise voltar, e essa volta vai ser uma volta segura. Então não tem como eu apostar, para mim, no meu ponto de vista, eu não consigo apostar tudo, porque tudo dentro da minha realidade também representa quem vem atrás de mim, ou quem veio antes de mim, que seria a minha família. Então não tem como eu abrir mão de várias coisas e falar assim, poxa, não deu certo, e voltar para um espaço onde eu sei que eu vou ser mais um custo e não mais uma ajuda. E isso, para mim, sempre balanceou as minhas escolhas.
só que também justifica a pouca coragem de entregar um pouco mais ali, saca? Eu acho que é isso que me pesa. Eu acho que tem maturidade na escolha, numa escolha segura, mas essa maturidade ela também vem de um espaço custoso de se construir e que depois é custoso financeiramente e também de vivência a quem está ao seu redor. Então, talvez se minha família tivesse uma outra estrutura um pouco mais bem financeiramente, eu poderia arriscar mais e, sei lá, voltar para casa dos meus pais, saca? Voltar para casa dos meus pais parece literalmente para mim, e eu sei que eu tô falando disso de um lugar, eu tô falando isso numa fala individual, mas significa quase um retroceder, que não é só um retroceder, mas também representa um peso, assim, porque uma casa de 5, que agora é uma casa de 3, tem outros custos, outras vivências, outras coisas, outras trocas. Uma casa de voltar. Primeiro, eu não tenho emocional para isso, tá? Eu fico 1 ou 2 horas na casa do meu pai, é uma loucura, assim, Jesus, por que vocês estão falando com a TV ligada e não sei o que lá, e o rádio periquito me falando no Viva Voz? Por quê? Por quê? E depois eu acho que tudo isso também gera algum desconforto que eu não estou a fim de bancar. E acho que isso é um ponto muito importante. É sobre desconfortos que você não quer mais ter. Sabe quando você decide, você já viajou e já acampou, e já molhou o pé, e já fez xixi no mato, e já... Não quero mais. Acho que não. E aí eu acho que eu não quero mais isso. Então eu falo assim, quanto que isso vai me custar se não der certo? Vai me custar um xixi no mato? Então eu acho melhor ficar aqui no 22º andar. O bom que o foco é eu não preciso fazer aquela pergunta, né? Que eu sempre tenho que puxar de todo mundo, que é tipo, o que tá te inquietando agora? Não sei o que, ele já vem e já fala, minha terapia foi disso, acho ótimo, maravilhoso. É um pouco sobre isso mesmo, porque não é sobre não é sobre falar um pouco sobre o que você tá pensando num espectro mais profundo. No momento. Exatamente. E eu fiquei pensando sobre isso, essa coisa do seguro. Eu acredito, que a gente todo mundo escolhe um pouco o que é seguro do momento. Porque para cada um o seguro vai ser uma coisa. Tipo, digamos assim, se eu tô acostumada com briga, não sei o que, para mim, isso é o seguro. Tipo, isso vai me dar uma sensação de segurança. E eu vou acabar procurando isso. Então, todos somos um pouco covardes, digamos assim, ou acho que em busca de uma sobrevivência, assim, sabe? É lógico que tem isso que eu acho que também... Uma coisa é também sei lá, quero resultados diferentes das coisas, mas eu sempre busco o mesmo. Daí, realmente, acho que talvez seja... Daí acho que a gente tem que... E é por isso, né? Enfim, análise, terapia, para a gente se entender um pouquinho de por que a gente faz aquelas escolhas, por que fez aquela, não fez aquela. Daí acho que também é interessante isso que o César falou, da maturidade, porque tem um momento que a gente ainda não banca realmente emocionalmente algumas coisas, sabe? Tipo, eu não dou conta, não dou conta de, perder tal coisa agora. Tipo, eu sei que eu vou ter um surto. E daí eu acho que se eu fizer isso, vou ser idiota. Sabe? Vou me colocar numa situação desnecessária só para provar o quê, sabe? Então, e ao mesmo tempo eu fico pensando, você fez cinema, não é uma escolha segura. Você se assumiu gay, não é uma escolha segura. Não foi. Então, assim, meu bem, você está achando aqui no momento, né? De gente que se conhece há muito tempo, já fala, você está achando que você faz escolha segura, porque não faz. Não que seja uma escolha, ser gay seja uma escolha, mas eu tô dizendo, tipo, sabe, se assumir, tipo... Não, assim, se assumir... Eu banquei. Bancar essa... Foi custoso real, assim. E voltando um pouco na questão do conforto, o que é conforto e o que é desconforto, né? Porque pelo que você falou, o desconforto de fazer um intercâmbio, de fazer uma viagem internacional que você nunca fez, é tudo bem para você. Mas o desconforto ou o conforto de voltar para casa dos seus pais é uma coisa que você não quer.
Então, o que é o conforto e o desconforto pra gente? Tem esses dois lados, assim. Porque é desconfortável você viajar para um país que você não conhece, com uma língua que você não conhece, onde você dá risada de você mesmo. É um conforto que a gente está... Algumas pessoas estão mais abertas que outras. Eu tenho amigos que não viajam, nunca viajaram para fora, pelo medo de estar num lugar onde eles não sabem a mesma língua, não falam a mesma língua e tudo mais. Então, o que é conforto e o que é desconforto, né? Porque voltar para a casa dos pais, apesar do caos que pode ser algumas casas, de certa forma é um conforto, né? É um conforto de ter seus pais, a sua mãe, às vezes fazer uma comida de casa, ou às vezes fazer tarefas de casa que você tem que fazer nas suas quando mora sozinho, ou mora com alguém, mas quando vai para casa da sua mãe, às vezes, ou seu pai acaba sendo... Né? Então, assim, é louco a gente pensar também que não é sobre só... e aqui, de novo, mesma coisa como você falou, Foca, eu estou falando de uma visão minha, claro, mas não é só sobre o desconforto de fato, e sim um passinho atrás, o que é desconforto e o que é conforto pra gente, né? Às vezes o conforto é se jogar e fazer um intercâmbio e falar, deixa eu ver como é que é a vida lá fora. As pessoas que vivem por adrenalina, aquelas que saltam de bungee jump, aquelas pessoas que, nossa, meu pai e minha irmã, a Paula, nossa, não pode ver uma ponte que tá se jogando, pelo amor de Deus. Mas em qual sentido? No sentido de ter uma corda amarrada. Pelo amor de Deus. Nossa, a gente vai no... Senão daí já me identifico, aquelas loucas. Não pode ser uma pontezinha. A ponte agora? A gente vai em Olímpia, aí tem um parque aquático lá de Termas de Laranjais, e nossa, vamos nos mais radicais. Porque... Cara, teve uma vez que foi eu, meu pai, minhas duas irmãs e minha mãe. Ficou eu e minha mãe na piscina que faz bolha e tomando caipirinha, e eles lá, na montanha-russa, esse negócio virou de ponta-cabeça na água. Não, uma vez eu arrisquei a tirolesa, e assim, eu sei nadar, eu tenho força para me segurar meu próprio corpo, eu cheguei lá e falei assim, não quero, obrigado, e voltei. O César estava no dia que vocês me levaram para fazer escalada. Certo? Eu fui na área de crianças, porque eu tinha medo. E daí eu subi naquela porra e eu não tinha, porque na escalada, quando você sobe, depois você tem que se jogar para trás, né? Para tipo, o negócio, alguém... É automático, né? Não sei o quê. É automático. Não tinha. Se vê, podia vir Jesus descer na terra e falar, Virgínia, eu fui descendo pela parede, porque eu não tinha coragem. Mas daí, sabe o que eu fico pensando? Que é ele que tá, a pessoa que tá lá fazendo a tirolesa, não sei o que, né? Aquilo é confortável para ela. Sim. O desconfortável seria, talvez, ela ficar parada tomando um drink. Sabe? Tipo, para mim é desconfortável, às vezes, ver uma situação e não fazer nada. E ficar parada. Tipo, é mais fácil eu, sei lá, me jogar para ajudar a pessoa, sei lá, caiu no vão do metrô e morrer por causa disso, do que não fazer nada, digamos assim, sabe? Sim. Cara, então, eu acho que eu concordo com você que o conforto e o desconforto vai de cada um, mas no meu ponto de vista é sobre a melhor... O conforto para mim é sobre uma sensação familiar. Sim. E para mim a Águas Termais Bolha me lembra o último lugar seguro que estive. Por exemplo, um local nada familiar para algumas pessoas é um relacionamento saudável. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso? Vamos, gente. Mas é um ponto. Relacionamentos saudáveis. Quem tem, segura. Não seja barato. É tão difícil. Exato. Mas às vezes é difícil segurar, porque é isso. Às vezes, no caso, você fica seguro ou segura, né? No relacionamento, você tem sempre aquela pulga assim, ó, vai dar merda. Então deixa eu cortar antes, para não cortarem comigo de novo, como sempre fez, assim. Esses dias, eu e o Daniel tava tendo uma discussão, assim, tipo, discussão. Ele, uma pessoa que ficou lá 18 anos casada, não sei o que, né? Que é isso, né, pra ele, as coisas duras. Eu já tava catando as minhas coisas. Tipo, só que acabou. Isso aqui não tem mais futuro, não tem... E era uma coisa simples. Era uma coisa simples. Não era nada sério. Então, é difícil, às vezes, manter
relações saudáveis? E você acha que você falou que o amor tem sido uma questão, né? O amor é uma... Cara, na última sessão, não essa que eu fiz agora, na anterior, eu falei assim, eu consigo lidar... O medo do desemprego é menor. Eu tô falando do medo do desemprego num lugar onde eu tenho muitas contas para pagar. No medo do desemprego, ele assusta menos do que o medo do desamor. Porque é uma coisa que eu não sei lidar. Porque, assim, eu sei que eu sou bom. Eu trouxe até aqui, eu sou a Beyoncé da edição? Não sou a Beyoncé. Eu sou, sei lá, eu faço meu hit ali, volto, daqui vou dar um jeito. Mas no amor é uma coisa, assim, que eu vivo intensamente, vivo forte, mas na minha ideia, ele sempre vai embora. Na minha cabeça, assim, ele sempre vai embora. E aí, terapia de agora há pouco, de horas atrás, ainda tá fresquinho, meu terapeuta fala sobre, e ele também chama Daniel, e ele fala assim, a gente bancar, se relacionar novamente depois de um término que foi custoso, bancar escolhas, as apostas que você estava querendo fazer. É uma aposta cara. Pode não ser uma aposta cara para quem está acostumado a se relacionar, não se entrega. Você se entrega e tem que ter a certeza que tem algo ali. Aí a conversa agora é, Dani, no lugar de você ver uma ponte pular, vai na beirada, vê a profundidade disso. E aí você entende se você vai se jogar ou não. Mas a solidão é uma das coisas que é o vento mais forte que me faz jogar, cair ali sem verificar. Então é sempre, tá, Dani, vamos segurar esse vento da solidão, vamos dançar nesse vento e vamos caminhar com mais calma para não ser sempre esse drama. Quando o meu ex-namorado terminou comigo oficialmente em 2023, eu fiquei uma semana chorando. Eu nunca chorei tanto na vida. A minha irmã nunca me viu chorar. Então, assim, por quê? Né? Meu psicólogo falou assim, por quê? Assim, não desse jeito, mas ele falou assim, vamos falar sobre a sua infância? Vamos falar sobre... Vamos falar isso? Porque uma semana é muita... Teve um dia que eu tava... Uma semana é muito? Ano passado, eu fiquei um mês chorando. Mas você chorava do nada? Vamos falar sobre isso? Você chorava do nada? Do nada, chorava do nada e todo dia. Eu me vi chorando todos os dias. Virginia, eu faço crossfit atravessando uma avenida aqui. Eu moro na frente de uma avenida, atravesso a avenida para fazer crossfit. Eu fiz a barra, fiz tudo. Terminou, ridículo essa cena, parece um filme. Eu fechei meu check-in, peguei minhas coisas, tava descendo a rua para chegar nessa avenida para atravessar, do nada, uma lágrima. Corta, eu tava correndo, porque eu falei assim, eu não vou ser ridículo de chorar na rua. Eu correndo, na hora que eu entrei no elevador, eu falei, meu Deus, Daniel, caralho, você é negão, viado. Calma, viado, calma. Você é viado, mas você é negão. Calma. Pô, vai chorar na rua? Não, ridículo. Mas é muito louco, porque assim, esse término, né, que foi um relacionamento curto, etc, isso aqui, mas ele pegou em mim num lugar muito específico. Foi porque a pessoa fez quase que um dos meus piores pesadelos e um dos meus maiores medos, que foi terminar comigo de um jeito meio escroto, assim, meio do nada, logo depois de umas crises de tipo, que eu fiquei muito deprimida, ansiosa, tive treta com a minha mãe, eu tava mal. Então ele me abandonou, tipo, por coisas que é a coisa que eu tenho mais medo, assim, que tipo, nossa, a pessoa não vai aguentar essa pessoa triste, que fica toda hora em crise, não sei o que, tá. E daí ele fez isso. E daí eu falei, pronto. É isso, ninguém nunca vai me aguentar. Ninguém nunca vai me aguentar. Então, tipo, às vezes é foda, né? Como um relacionamento, às vezes, curto, vem como uma porrada, às vezes maior do que um relacionamento longo, assim, né? Também. Porque eu acho que, para mim, os relacionamentos curtos, eles foram mais intensos e a intensidade parecia que era a solução. Não a intensidade, mas eu estava intenso porque parecia que eu estava vivendo uma solução de um outro relacionamento que foi longuíssimo, custoso, em vários aspectos, e na hora que eu vivi, eu falei assim, gente,
esse cara não é violento, porque no anterior o cara era violento, física e verbalmente. Esse cara não me põe pra baixo, ele me põe pra cima. Esse cara, nossa, ele já viajou muitos países, esse cara me inspira. Eu viajei pra fora do país porque ele me inspirou. E de repente esse cara maravilhoso vai embora, eu penso assim, esse cara maravilhoso vai embora, eu sou mereço me trata mal. E eu fiquei nesse lugar assim, eu só mereço o pior, porque talvez eu seja o pior. E meu psicólogo assim, Daniel? Aí ele falava assim, foi você que comprou uma casa, que se formou, que foi bolsista, que não sei o que, não sei o que lá. Ó as suas conquistas, cara. Então, e uma coisa, quando você falou a intensidade é uma solução, eu fiquei pensando, por que você acha que você é intenso? Eu acho que a minha intensidade dentro da relação vem pelo querer viver retroativo do que foi faltado, com o medo do futuro que me vai ser abandonado inevitavelmente. Eu tenho certeza, eu saí da terapia, que esse cara vai embora. Então, assim, eu vou viver feliz. Então, eu vou viver tudo. E aí, descobri várias coisas. Por exemplo, um termo que eu não conhecia, que é dívida emocional. Fale mais. Dívida emocional. E aí, eu preciso agradecer aos psicólogos de TikTok, porque eles não me dão tudo, mas eles me dão um negócio para pesquisar. Então, tinha acho que a Ana, que eu sigo, @ doutora Ana, alguma coisa assim. E ela falou sobre: você é intenso ou você é carente? Você é o cara que fica falando eu te amo toda hora, se declarando, Se o outro não tem essa mesma frequência, ele fica pensando que ele tem que fazer. E talvez ele não seja essa pessoa que fica falando eu te amo toda hora, fica se provando, não sei o que lá, porque para ele, às vezes, assim, estar aqui já é o suficiente. E não saber ser lido assim gera com que ele fique na dúvida de algo que ele nunca vai suprir. Porque ele vai ter que ser que nem você, vai ter que te falar que te ama que nem você, vai ter que fazer. E você tá pedindo. Não é nenhuma cobrança, mas você tá falando, você tá depositando aqui no banco, nesse banco devia ser 50-50 para construir uma herança, uma fortuna, você tá colocando muito mais. E ele tá devendo. Porque ele não tá colocando... daí também é um problema, mas daí é um problema da pessoa também, não é? Um pouco. Do tipo assim, eu falo, digamos que eu tô falando porque eu sou, tipo, não é algo que eu tô esperando algo de volta. Eu tô falando porque é o meu jeitinho. Sim. Digamos. E não é algo que me incomoda, não é nada. E daí, se a pessoa se sente cobrada por causa de um jeito meu... não é que ela se sente cobrada, acho que ela sabe quando parece que ela tá faltando? Segundo a explicação do TikTok. Mas essa pessoa precisa de terapia. Não tá ouvindo, cara. Vamos falar sobre a sua infância. Chegamos ao ponto de citar segundo o TikTok. Segundo toque, vírgula, tique. Na minha cabeça é um pouco isso. Eu acho que a intensidade ali é um pouco sobre o que eu não vivi e o medo de não poder viver mais. Então, eu estou tentando equilibrar um pouco sobre como os meus próximos afetos românticos, ou o meu próximo, se Deus quiser, vai ser o último, vou me casar, ou vamos nos casar com essa suposta pessoa futura, se eu sei que você vai me ouvir, seja confortável por ambos os lados, assim, sabe? Sabe uma pergunta que ultimamente eu me faço bastante, que eu acho que é de uma pergunta difícil, né? Não vou te perguntar isso, claro. Mas o que a gente quer? O que você quer com cada coisa, né? O que você quer com falando eu te amo toda hora? O que você busca? Né? Porque assim, meu relacionamento atual é muito pautado em comunicação. E eu era péssimo em comunicação, e aos poucos, claro, melhorando, análise e tudo mais. Exato, @doutor, sei lá. Mas enfim, e aí tem várias vezes que eu me pego falando com a minha parceira e falo assim, olha, eu vou te falar uma coisa que aconteceu até ontem mesmo, antes de ontem e tal, mas eu falo assim, olha, eu acho, né, creio que você não teve nenhuma intenção em me machucar, mas foi isso que eu senti quando você falou. Tá? Isso não quer dizer que está certa nem errada, nem que é bom nem que é ruim. Só quero que você entenda o meu sentimento. Né? É claro que eu já ouvi 1000 respostas, né? Não dela específica, de outras pessoas do tipo, o que você quer que eu faça com isso? Mas agora você está pondo uma pressão, né? E é lógico que aos poucos eu vou
tentando ajustando ali a minha linguagem para ser menos, né? Mas é um pouco, mas quase toda vez que eu falo alguma coisa, meu pensamento comigo mesmo é: o que eu quero com isso? Aonde eu quero chegar, né? E isso me ajuda um pouco, Foca, e de novo, não é uma receita de sucesso, mas me ajuda a ser menos, né? O que você falou, né? Eu sou intenso porque eu quero pegar o que eu não vivi e, né, até o momento que você pensar que você e abraçar esse sentimento, esse desconforto, voltando ao papo, de que você não vai ter certeza de nada. E você não vai ver o passado e nem o futuro. Você vai ver o presente. É uma merda falar isso. Eu odeio essa colocação. É uma coisa que eu não gosto. Porque é angustiante, né? Você perceber que você não tem o controle de nada. Mas no fundo você não tem. A única coisa que você tem o controle é a comunicação. É o comunicar dia a dia, é o comunicar diariamente, ou da forma que for, que dá um medo, assim. Eu tava falando com um amigo meu, semanas atrás, enfim, tá com um problema no relacionamento e tal, e eu falei assim: o que você quer? Aí ele falou: não, eu faço isso porque tenho medo dela fazer aquilo. Eu falei: não, mas o que você quer? Ele falou: não sei. Eu falei: então começa aí. As pessoas vão se ajustar de acordo com você. Então talvez essa busca, e eu me ligo muito a você nesse sentido, assim, de ser intenso. Eu entrego tudo, eu faço, não, agora que eu faço acontecer, e eu me desdobro em 1000, e até o momento que eu chegava no meio de uma relação e falava assim: quem sou eu? Né? E várias vezes no final de uma relação, né, eu ouvia assim: pô, mas tá tudo tão bem pra mim. E eu respondia: tá bem pra você e pra mim. Eu nunca parei pra pensar. Então, assim, e eu continuo intenso, eu continuo me entregando, continuo fazendo tudo isso, mas com uma consciência um pouquinho maior, tipo, o que eu quero com isso? Né? Eu sou essa pessoa, e acho que você também é, e a Virgínia também é uma pessoa e tudo mais. Nós somos quem somos. E depois de 30 e tantos anos de vivência, acho que já somos nós, né? Mas tem um pouco da consciência do tipo: eu sou assim, legal, mas dá para ajeitar nesse meio. Não é botar um pé atrás e não pular no lago com a ventania. Às vezes é pular com o vento mesmo, mas saber que está pulando. É entender aonde é. Você já olhou antes e falou assim: tá meio fundo esse buraco, mas dá para ir. Talvez não, né? Tô falando aqui numa perspectiva muito pessoal, assim, mas hoje em dia eu ainda vou de cabeça, eu ainda me entrego, eu ainda me dou por inteiro, né? 100%, né? Eu sou uma pessoa que confia desde o dia 1 e depois eu vou desconfiando, depois eu vou perdendo um pouco. Mas eu confio desde o dia 1 porque eu acho que isso é um pouco do amar é revolucionário, né? Para mim, assim, tem que amar. Vai com tudo. Essa coisa de novo, para mim, né? De ir com calma, é legal, pode funcionar para algumas pessoas, não funciona para mim. Mas voltar um pouco atrás e pensar com você, a sua consciência de que eu quero, aonde eu quero chegar. Puta, eu quero encontrar um cara bacana que me faz feliz, legal. Volto uma casa. Como é que eu, de alguma forma, me torno esse cara, né? Porque não é só sobre a outra pessoa, é sobre você também. É sobre você se tornar e você ser uma pessoa bacana para o mundo e para outras pessoas, né? E o que eu quero, eu acho que é a forma mais interessante da gente conseguir fazer aquelas mudanças e tomar caminhos mais corajosos, entre aspas. Porque daí, se você sabe o que você quer, e fazendo essa mesma coisa da opção número 1, você não está alcançando o que você quer, você pode ir para a opção 2, opção 3, etc. E é muito louco, porque, por exemplo, por muito tempo, eu me relacionava muitas vezes com pessoas que estavam completamente cagadas, tipo assim, emocionalmente, não tinha nada para me oferecer, nada, total de zero para me oferecer. Porque era o lugar onde eu me sentia segura, porque eu achava que aquelas pessoas iam precisar de mim e não iam me abandonar. Então, isso foi mudando com o tempo, porque senão, quando eu vi, eu estava só namorando gente que estava assim, nossa, precisando de mim. E de repente eu me via totalmente sugada, fazendo tudo pela pessoa, enfim, ainda caio nisso. Mas conseguir ter alguns relacionamentos no meu atual não é assim, é o contrário. Mas é assustador tanto quanto, porque meu antigo relacionamento, ele era muito bem sozinho. E eu queria falar: não, eu quero que eu coloque o meu valor a partir do momento que ele consegue tudo sozinho. E começou assim e terminou assim. Não tô falando que foi fácil para ele, não tô falando que o término foi fácil, não tô demonizando ele. Estou falando que
ele andou bastante coisa da vida dele sem a necessidade de uma espera do alguém ou de algo. Ele fez acontecer. E isso, para mim, é bastante coisa, porque eu tracei planos, eu conquistei quase todos, e eu tô sem forças para conquistar novos. Tipo, meu último grande sonho era o intercâmbio, e eu sei que eu vou realizar. Mas, depois disso, meu outro grande sonho é ter uma família minha, que é uma coisa que você não depende só do seu esforço. E eu, na minha cabeça, eu me esforçava muito para ter uma relação que eu pudesse construir uma família. E individualmente não dá, né? Você pode construir a si próprio, mas não dá para pedir pro outro ficar. Não dá para o outro sonhar com você, desconstruir algo com você. E quando eu vejo uma pessoa muito, muito, muito pronta, eu falo assim, mas se você tá pronto, o que eu tô fazendo aqui? E eu não destravei isso na minha cabeça ainda. Não consegui destravar, e é um processo, porque ninguém se relaciona ou entra numa relação achando que não quer ficar nela, eu acho. Tipo, essa pessoa é autossuficiente, eu vejo ela como uma pessoa que se resolve sozinha, mas se você tá se relacionando comigo, então eu ainda tenho algo a acrescentar para alguma coisa. E talvez o meu valor esteja distorcido sobre o quanto eu represento ou significo na construção da vida da outra pessoa. E aí é uma história a se construir aí, que eu não tenho muito repertório ainda. Mas a minha pergunta para o César, eu sei que é uma conversa aqui, por que você ainda vai de cabeça? Posso só fazer um adendo? Peraí, só uma coisa. Tá, a gente se relaciona, eu acho que na falta. Isso não sou eu acho que, se não me engano, é o Lacan que fala. Né, que a gente se relaciona com a falta do outro. Lacan. Eu posso estar falando, pode não ter sido ele que falou isso, mas essa falta do outro, foda-se, nessa falta do outro, assim, na falta do que falta na pessoa, exatamente porque daí é onde você acha que você consegue se encaixar. Mas existem níveis, acho, né? Tipo, uma Total. Coisa deve ser, né? Enfim, achar que daí a pessoa tem que estar totalmente precisar de você, senão senão você não tem valor, porque daí realmente você se coloca, onde está o meu valor? Né? Tá em ser útil, então? Eu só vale a pena me amar se eu sou útil? Como que é essa? Então, mas aí... essa frase me curou de uma dor profunda da igreja, e eu vou dar aqui a bibliografia, que é podcast Gostosas Também Choram, que é sobre você é amado ou você é útil. Uhum. E isso me curou de uma dor do abandono da igreja, que eu fui convidado a não fazer mais parte depois que eu me assumi. Convidado a se retirar. Convidado a me retirar. Quando eu me assumi publicamente gay, e demorou 8 anos para eu me curar, eu só falar assim, então não era amor, era utilidade, porque eu cantava, porque eu cresci, porque não sei lá, meu talento muito bem usado, mas ser útil é quase uma validação constante da sua própria cabeça de que você tem algum valor, o seu valor está naquela sua utilidade. Mas, na verdade... E aquela música comunista, e o capitalismo é o que faz. Mas quando você fica nu, parado, porque assim, todo mundo se tira tudo que você carrega, tudo que você acha que você carrega, e fica nu, e a pessoa ainda permanece, não literal, mas também... Mas a pessoa permanece ali na sua vulnerabilidade, nos seus medos, na sua força, isso sim é amor. E os que ficaram conta muito mais pelos os que partiram. E foram muita gente. Mas muita gente real, assim. Nossa, eu fui num churrasco, num aniversário aqui recente, e eu não fiz o cálculo de quem tava. É óbvio que ia estar o pessoal da igreja. Aí eu fui lá e, nossa, você é muito amado, não sei o que lá. Corta, eu meses lamentando a forma com que tudo aconteceu, foi uma mentira em cima de mentira. Um dia, galera, eu conto essa história pra vocês, vai ser ótimo. Vou lavar minha alma. Mas tudo aquilo que eu pensei que era amor, na verdade era utilidade. Porque se fosse amor de verdade, ficaria.
E tem um Vai lá, ponto. César. Não, a sua pergunta, por que dor de cabeça? Por vários motivos. Eu vou tentar discorrer uma história mais rápida, mais direta possível. Descobri que eu sou assim. E sempre vou ser assim. E eu sei que tem pessoas que discordam de mim, pessoas próximas vêm discordam de mim, mas é uma coisa pessoal. Eu não deixo com que ninguém me mude. Um coração partido não pode me mudar. Saca? É injusto com a minha próxima parceira, ou com a próxima pessoa que eu me relaciono, eu carregar traumas. É lógico que a gente carrega. Né? Eu não sou um robô que desliga os traumas. Mas eu tento sempre me manter consciente desses traumas e melhorar ou ajustar aqui, ajustar ali. Então, assim, se tem uma coisa que desde os meus primeiros relacionamentos, eu me toquei, as pessoas eu não posso carregar o trauma dos outros. Eu carrego os meus, mas não os dos outros. E a pessoa mudar, então, assim, eu vou de cabeça porque sou eu. Eu acho que é importante, eu acho que, como eu disse, eu acho que o ato de amar é foda, as pessoas que amam e se entregam, independente do jeito que se entrega, tá? Não tô falando que todo mundo precisa jogar de cabeça, que isso é o certo, mas é legal pra caralho e é algo que cada vez mais vai se dissipando, tá se dissipando na sociedade que a gente vive hoje. As pessoas, como vocês falaram, amam pela utilidade, amam pelo que o outro dá um pro outro, né? E no caso da utilidade, que você falou, que é um ponto que também eu tenho bem forte em mim, porque eu sou um cara que vai e faz, e precisa de pintar a parede, eu vou lá, precisa pregar um prego, eu vou lá, precisa fazer... Enfim, eu só ressignifiquei. E foi aí que eu comecei essa coisa de repensar. Para quem que eu faço isso? Quem é essa pessoa? Uma amiga minha que essa semana falou assim, nossa, você tem umas habilidades, uns gostos bem variados, você faz de tudo um pouco. E aí eu comecei a pensar, falei, é mesmo, eu faço. Então, eu ser o cara que resolve as coisas, também vem da minha produção de produtor, né? Vamos resolver. Para resolver, vamos resolver agora. Não é para deixar para amanhã. Se dá para resolver agora, né, eu resolvo. Mas também vem de mim. E vem muito mais de mim, né? Não é porque eu sou assim porque eu sou produtor. Eu acho que eu sou produtor porque eu sou assim. Então, é ressignificar para quem que você faz aquilo. Então, hoje em dia, assim, de uns tempos para cá, eu vou botar um prego na parede na casa de um amigo, de uma amiga, de uma parceira, enfim, de um parceiro, qualquer coisa. Eu estou botando aquele prego por mim. Aquele quadro, apesar de que não está na minha casa, aquela estante não está na minha casa, com os livros que não são meus, com o cacareco que não é meu, mas a estante eu estou pondo por mim. Eu estou aprendendo uma coisa nova. E assim, então é um pouco de ressignificar as coisas e ressignificar o pulo. O seu pulo, ou né, o meu pulo, né, não o seu, o meu pulo não é pelo outro. Meu pulo é por mim. Meu pulo é o tesão de me jogar nesse desconforto. De falar como é que é esse abismo aqui que eu vou me jogar. Eu posso me fuder, já sabendo que pode ser que eu me foda. Pode ser que eu bato com a cabeça na parede, que eu, enfim, me afunde no poço. Tá tudo bem. É o desconforto de você ir para o seu intercâmbio, de você ir para uma viagem internacional. É o desconforto que eu, né? E foi engraçado, de umas semanas atrás eu estava falando com a minha analista, e ela falou: você lembra o que você falou na primeira sessão? E eu falei: não, claro que não, né? Você que lembra, eu não lembro. E ela falou assim: você sentou aqui, uma das primeiras coisas que você falou assim, né? Eu sou o antropólogo de mim mesmo. Né? E isso é um conceito que eu carrego comigo faz 8 anos que eu faço análise. Se eu falei na primeira vez, eu acho que eu carregava um pouquinho antes. Então eu vou falar 8 anos e meio, 9 anos, né? Que eu carrego esse conceito, talvez mais. Mas é isso, é o antropólogo de você mesmo, assim, de você entender, e não estou falando que isso, de novo, é a solução dos problemas, mas o que eu uso aonde eu vou? Eu gosto de desconforto, eu gosto de me jogar no desconfortável, eu gosto de estar desconfortável, só que às vezes estar desconfortável está dentro de mim mesmo. Às vezes o fato de eu não gostar de alguma coisa, e mesmo assim estar ali, é o desconforto que eu busco em mim mesmo. Por isso que eu te perguntei lá no começo, o que era o desconforto para você? Porque o desconforto está fora, e o conforto está fora, mas o desconforto e o conforto também está dentro. Então, às vezes, o que você acha que é desconfortável é confortável internamente e vice-versa. Então, por que eu me jogo de cabeça? Porque é isso, respondendo de uma forma bem, bem bruta, porque sou eu. E eu descobri que ser assim não é errado, eu não estou devendo nada a ninguém. Tem pessoas que aceitam, tem pessoas que me usam, tem pessoas que usam e jogam fora, tem pessoas que me usam e depois falam mal atrás de mim, mas tem pessoa que está aqui, como Virgínia, como outras pessoas que estão na minha vida e que aceitam, que gostam e que usam, claro, né, numa coisa boa, mas também... Desfrutam, né? Exato. Isso mas eu também. Né? Isso é uma pessoa analisada, gente. Se alguém não Isso é uma sabe pessoa analisada. como assim, é nossa, ser analisado... Assim, caraca, meu filho. Peraí, gente. Deixa eu terminar de escrever no chat GPT aqui para ele me dar a resposta, porque estava difícil. Não, mas é um pouco assim, eu acho que é um pouco de honrar, assim,
E é difícil, tá? Não tô falando que é fácil, mas honrar quem a gente é, sabe? Tipo, somos assim. Com 36, 37, 40 anos de idade, fudeu, cara. Não tem mais volta. Vai ter quem não goste. Oi? Não, se ele vai até o final é intenso. Porque eu sou igual. Eu não sei se eu sou exatamente igual, mas eu mantenho uma linearidade de coisas. Eu sou o cara, assim. O CrossFit me traz benefícios estéticos, e eu aproveito do melhor ângulo. Faculdade difícil de cinema para isso. Então eu tiro o ângulo certo, o músculo certo, da luz certa, na contraluz, na porta da luz, e eu sempre recebo um elogio, um biscoito, um negócio ali. E eu sempre falo assim, muito obrigado, você também, e não sei o que lá. Eu escuto muito todos os dias, graças a Deus, obrigado, senhor. Mas, teve um dia que um cara falou assim, você sempre agradece, né? Acho engraçado. Eu falei, engraçado por quê? Porque eu falei assim, nossa, você é um gostoso. Eu queria não sei o que eu falo, umas baixarias. E eu falei, obrigado. E a pessoa falou assim, e aí, eu não sei, valeu assim. Mas é porque eu sou assim. E eu lembro que eu passei minha relação anterior inteira dando boa noite e agradecendo pelo dia. Então eu dormia junto e falava assim, obrigado pelo dia. E porque eu era muito grato por tudo que a gente viu, nada ou tudo que a gente viu. E eu sustento isso até o final, porque eu acho que estar dentro de uma relação é tão gostoso para mim, quando eu realmente encaro e aceito isso, é tão gostoso para mim, que eu realmente fico muito grato. Então, respondendo o que a Virginia falou, o que motiva eu falar eu te amo toda hora, é porque aquele estado é tão... Eu me permito poucas vezes, mas de uma forma tão intensa que, nossa, a gente fez a última coisa que eu fiz com meu ex-namorado foi um bolo juntos, e a gente nunca fez um bolo juntos, e a gente falou, tá uma delícia o bolo que a gente fez juntos, e eu fiquei tão feliz, que eu fiquei agradecendo, falei, nossa, eu te amo tanto, é tão legal, então não sei o que lá, e pra mim é isso, eu não tô pedindo nada de volta, só tô expressando o que eu tô sentindo, mas eu acho que esse lugar de querer falar, vem desse lugar de, nunca, no meu dia a dia, eu moro sozinho com 2 gatos, trabalho home office e vivo o tempo todo sozinho, uma coisa que eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer, eu faço. Então, quando eu tô com alguém, eu dou tudo, porque depois isso me faz falta, mas eu sustento. Eu sustento ali um padrão ali de loucura, de amor, de intensidade. E aí minha pergunta pra você você sustenta também? Quando você vai de cabeça? Eu? Na maioria das vezes sim, assim, não dá pra falar. Não, eu sustento, assim, não dá. Lógico que tem dias e dias, né? Não tô falando sobre todos os dias, tô falando mas sobre sustento porque tem muita gente que fala, muita gente que cai assim de cabeça, sai da água e vai saindo da água. Caiu, jogou, eu adoro metáforas e analogias. Jogou da ponte, caiu no lago e show. E tá saindo bem devagarzinho, mas tá saindo. Mas daí será que não é a coisa do love bombing, assim, tipo, daí também eu detesto todos eles. Gosta muito dessa parte, tipo, da sedução, de não sei o quê, de tipo fazer todo esse romance, mas daí depois que tipo vira uma rotina, porque não é todo relacionamento vai cair numa rotina, não sei o quê, fala, tá bom, beijo, falou. Pra mim, ok. É louco. Não, e é engraçado, porque eu sempre disse assim, o mais difícil do relacionamento, a sedução e o início, fácil. Não para mim, é fácil de uma forma geral, né? O mais difícil é você manter um relacionamento. E sim, eu sustento, Foca, mas eu sustento até o momento que eu vejo que eu cheguei num 100% e a pessoa tá no 10%. E eu tento, e eu converso. Por isso que a comunicação é importante. Tipo, olha, tá faltando, o que tá rolando? Sei que lá. Então, assim, até o momento que eu falo, olha, daqui deu, né? Enfim, também não quero ficar num relacionamento a 2 sozinho, né? Que é uma coisa que acontece muito, você tá num relacionamento a 2, a 3, enfim, depende da sua escolha, mas você tá num relacionamento sozinho. Aí não existe. Então, assim, eu sustento porque, de novo, sou eu. E, de novo, se alguém falar o contrário, por favor, né? Já errei, claro, já fiz besteira, já não sustentei um pouco, já sustentei ali, claro, ninguém é perfeito, mas eu sustento o máximo que eu consigo. E aos poucos, é claro que cada relacionamento eu vou aprendendo, aquele relacionamento eu vou melhorando, cada ano de vida, cada dia eu vou melhorando, assim, no sentido de, né? Mas sustento porque, de novo, quando eu entendi que sou eu entendi que é aquilo. E que eu me frustro também, sabe? Às vezes tem um momento de frustração. Tem um momento de frustração com a minha parceira atual de puta, queria que você fizesse isso. E aí é o momento que eu paro, dou um passo atrás e falo assim, peraí, como é que eu posso sair dessa sinuca de bico aqui? Vou comunicar. Eu fiz isso. Esperava que você fizesse aquilo. Putz, mas eu não percebi. Não, tudo bem, não tá nada de errado. Só entendi, só queria conversar. Enfim, então, assim, eu acho que a comunicação é muito difícil comunicar sentimento. É muito difícil. Eu falo assim. É muito difícil ouvir o sentimento do outro. Saber que você
causou o desconforto do outro. E aí é muito bizarro, porque eu aprendi a discutir recentemente. Do tipo assim, eu não quero que você solucione meu problema, eu quero que você entenda que eu fiquei triste por causa disso. Eu falei, Exato. eu entendi. E assim, foi o toque, vírgula tique, que eu ouvindo aqui. Que eu ouvi um vídeo maravilhoso da mulher, falou assim, a pessoa que saiu, pegou o desconforto, bancou de sentar, ouvir, e sentar, colocar na mesa, analisar o desconforto, colocar na mesa ela não quer a resposta. Ela quer que você entenda o que ela está comunicando. E aí, se você tem outro ponto, que é a pessoa que quer discutir, fala assim, você deixou a louça suja, e você que não lavou a roupa? Tipo, não é sobre isso, é sobre a louça. Não mude. Nossa, demorou anos para eu entender. Tá, eu realmente lavei a louça. Vou lavar a louça. No outro momento que a roupa me coisou, eu vou falar, então, deixa eu te falar. Não é porque você falou da louça, mas é que a roupa era o seu combinado. A roupa era você, sabe? E aí conversar. Mas as pessoas estão tão na defensiva que discutir é uma coisa... Não, então, falar é difícil, mas escutar é difícil pra caralho. Não, eu já ouvi muito, nessa questão da comunicação, eu já ouvi muito, o que você quer que eu faça agora? Eu falei, nada, agora o sentimento é seu. Ah, mas aí, né, você tá jogando um peso nas minhas costas. Não, eu já tava com esse peso, porque eu também tava sentindo aquilo. O que eu tô fazendo agora é dividindo o peso. É diferente, eu não tô jogando peso para você, eu tô dividindo, porque tava todo nas minhas costas. O sentimento do que aconteceu tava todo comigo. Eu preciso dividir esse sentimento. Ah, mas agora eu tô triste. Tudo bem, legal, eu também tô. Então estamos os dois. Olha que legal, a gente tá dividindo, a gente tá no mesmo patamar. Sabe como é mais justo isso do que um... E vice-versa, né? É lógico, quando a pessoa também fala, pô, você me machucou, pô, é ruim. É ruim. E várias vezes é ruim você conviver com isso, né? Eu convivo com coisas que, enfim, quando dividiram comigo. É tipo, eu acho que pra mim o que mais pega é quando eu ativo um gatilho em alguém, sem consciência, ou porque quem faz isso conscientemente é um filho, né, não é uma boa pessoa. Mas quando você faz inconsciente, você fala assim, é meu jeito, eu fui lá e fiz, lá, conversei como você quer, fiz não sei o que lá, porque é meu jeito de conversar, de fazer assim, eu sou a pessoa que dá risada aqui. Outro dia eu tava conversando com um rapaz, e ele falou sobre, a moça tava de papinho comigo, eu não dei bola. Eu falei, você não deu bola por quê? Você não é educado? Imagina, a pessoa me oferece uma picanha, pergunta como eu tô, eu conto minha vida. Mas esse sou eu. Esse sou eu, normal, acontece. E não tem como não fazer assim, mas saber que você causou desconforto no outro e bancar isso, olhar para o outro, se o outro tá chorando na sua frente por algo que você não fez, que você fez ou deixou de fazer, é muito ruim. Eu acho que é por isso que as pessoas respondem com outra coisa para se livrar dessa culpa. Exato, claro. E não só livrar da culpa, mas livrar do sentimento. Porque é isso, é essa coisa, você está dividindo o sentimento. Tá, não quero sentir frustração, não quero sentir tristeza sozinho, eu preciso dividir com alguém para ser justo, né? Porque só um lado. Mas assim, eu falo aqui, né? Isso aqui é um ser analisado. Eu falo aqui muito, claro que na minha vida, no dia a dia, isso muda, né? Claro que nem sempre é uma perfeição da vida. Mas é o que eu sigo tentando, né? É o que eu sigo. E assim, honrar com você mesmo, né? Esses sentimentos, essa sua vontade, o que você quer, o que você não quer, comunicar, claro, é sempre bom, mas honrar antes contigo, falar, cara, só assim. E eu já sei que vai dar merda em alguns momentos, mas vai ser legal, mas também vai... É um primeiro passo, pelo menos pra mim, tá? Quando você entra no relacionamento, eu ouço, por exemplo, eu ouvi da minha parceira atual, que ela não queria estar no começo, ela não queria estar num relacionamento. Que aos poucos isso está acontecendo. E que o fato de eu estar aqui, entre muitas aspas aqui, presente, forçando, entre aspas, claro, alguma coisa, ajudou ela ir se abrindo. E vendo que, puta, o cara é legal, bacana, dá pra ter um relacionamento bacana, sabe? Se eu fosse o cara que ficasse um pezinho atrás, talvez isso nunca teria acontecido. Hoje em dia as coisas estão super bem, mas, e não é por mim ou por ela, não é por isso, mas, né, e sabendo do esforço também que ela fez para se abrir, eu também teve um esforço do meu lado, e é bom comunicar isso, né? Recentemente eu me mudei para a cidade onde ela mora. Que foi um esforço. Eu saí da cidade onde eu morei 4 anos. Então, assim, e é bom comunicar isso também. Olha, não jogar a culpa, olha, eu fiz isso por você, mas, tô aqui fazendo esforço, tá legal, tô fazendo o que eu quero, claro, antes de qualquer coisa, não é nenhuma... Mas também comunicar esse processo todo ajuda a você também se meio que atestar de que tá tudo bem você ser você. Sabe? A gente fica nessa de, não, agora no relacionamento novo, quem que eu tenho que ser? Qual James Bond eu tenho que ser? Qual, né? Às vezes não, ser você é legal pra caramba, e às vezes você vai ser o James Bond lá do, sei lá, do Mike Myers, lá de Austin Powers, que é um James Bond meio tosco, assim.
tudo bem, tá tudo certo, as pessoas vão se entender, né? E E se o outro lado não... Pode falar. Se o outro lado... Não, eu ia falar, se o outro lado não entender ou não aceitar, também tem um problema, né? Você falou da pessoa que estava super ok vivendo sozinha. Tem pontos ali também, que a gente não vai entrar porque não faz sentido, mas, sabe? Então, assim, só que você não tem controle sobre aquilo. Você tem controle sobre você, então... Mas eu acho que o certo... Só para concluir, eu acho que você sabe que você está apostando certo numa relação quando você passa pelo desconforto mútuo, quando você causou desconforto e quando a outra pessoa causou desconforto, e vocês comunicam, lidam com isso e vai para o outro estágio. E eu acho que isso é quando você sabe que você está indo pelo caminho certo. Porque se você fala algo, a pessoa rebate, e você fica sempre rebatendo. Pô, eu vejo o vídeo do casal. A gente briga todo dia. Eu falei, onde você para, porra? Pra que viver assim? E eu acho importante a gente sempre ficar de olho nos ganhos secundários das coisas, sabe? Que às vezes a gente vai fazendo uma coisa que teoricamente é prejudicial e a gente repete aquilo. Por quê? Porque tem um ganho secundário ali escondidinho, digamos assim. Nossa, só rejeição atrás de rejeição atrás de rejeição. Será que não é que tipo, nossa, eu gosto de ser rejeitado? Mas, às vezes, a gente pode... Isso eu estou chutando, tá? Eu gosto da sensação de estar certa sobre mim, digamos assim. Porque eu me acho uma merda, digamos assim. Estou me achando uma bosta, não sei o que, né? Então, se eu achar alguém que vai me rejeitar, eventualmente, eu vou... Olha aí, tá vendo? É óbvio que a pessoa ia me rejeitar. Então, eu vou estar, tipo, colaborando com uma outra visão de mim, ou sei lá, não saio de uma situação onde eu estou... quase de mártir, sabe, sofrendo horrores e não sei o que, fazendo tudo que os outros querem, daí lá colocando a culpa em geral. Mas o que eu estou ganhando com isso? Estou ganhando também a sensação de ser tipo, nossa, olha só como eu sou foda, como eu sou única e legal e especial e amigona de todo mundo. Tipo, e daí quando você vê, daí você começa a ver, peraí, o que vale mais a pena? Essa sensação, digamos, de ser amigona de todo mundo, não sei o quê, ou falar uns nãos e conseguir fazer o que eu realmente sou mais afim de fazer agora, o que eu nunca tive coragem de fazer, porque a gente se apega a esses ganhos secundários porque eles funcionaram em algum momento na nossa vida, sabe? Para nossa sobrevivência, em geral, tipo, funcionou. Sei lá, por exemplo, eu lembro que a minha mãe tinha uma coisa muito dela só me tratar bem se eu estava doente. Assim, foi por muito pouco que eu não caí num lugar de, tipo, sempre ficar doente ou sempre precisar do outro para achar que eu tenho que receber amor, sabe? E eu vejo que, às vezes, até é uma luta também de eu fico meio, tipo, paranoica, pensando, será que eu tô fazendo isso? Será que eu tô fazendo? Porque é isso, às vezes a gente daí faz coisas que são prejudiciais pra gente por causa desse gostinho do ganho secundário que a gente se acostumou e que é confortável. Ele é confortável. Prejudicial e confortável. Tem o ganho de você fazer a pessoa mudar de ideia, fazer mudar de opinião sobre você mesmo. Eu já tive muito esse lugar de, mano, essa pessoa não gosta de você. Então, peraí, calma aí, que ela vai saber essa pessoa incrível que eu sou. Que isso? Quanta energia para fazer outra pessoa mudar de ideia. Não. Esse é quase um viciozinho, porque, nossa, aconteceu recentemente sem fazer esse esforço. Eu nem me dei conta. Eu fui num bar lá, conversei com o pessoal de um outro lugar, de um outro box de CrossFit, falar, essa galera não gosta muito de você, não sei o que lá. Eu fui saber só depois que ela não gostava e que começou a gostar. Eu falei, gente, não gostava? Calma aí que eu fiquei bravo. Não, mas elas gostam agora. Porque depois... mas daí, por exemplo, isso pode fazer você querer ficar se adaptando e mudando quem Total. você é para o outro gostar. Só para você, tipo, provar que, olha só, eu já fiz isso muito. Imagina. Deus me livre. Bom, estamos já passando do horário, porque o papo com o foco é sempre vai que vai, né? Chama mais. É isso, é lógico. Pode me chamar. Tá bom. É isso. Então, gente, amem livremente, amem intensamente, só amem. É isso. Sejam vocês mesmos. Preservativo. Sempre. Ou não, depende, se quiser ter um filho. Enfim, entramos em vários assuntos. Homens gays, transem com... Tá bom, agora sim, focamos a mensagem. Enfim, Foca, muito obrigado por esse papo incrível. Pô, eu nem queria acabar, mas teremos que acabar. Eu que agradeço. Eu agradeço o convite e eu fico muito elogiado de estar aqui com você.
gosto mais da Virgínia, depois conheço mais, mas tenho um apreço muito bom por você. César. Tá bom, vou fazer você gostar de mim, então. Vou fazer você gostar de mim. Perfeito, adorei esse desafio, me agrade. Só queria faltar uma coisa. Eu sabia que você estava no CrossFit, a Virgínia não. Então, quem que é o amigo? Mas sei lá, vai que o Daniel... Sabe, você aparece no meu Instagram... O Foca gosta de gente que ignora ele, entendeu? Ai, é nossa, isso, entendeu? Um masoquista e um sádico não vai dar certo. Então tem que estar ali, ó. Justo. Ai, muito bom falar com você, gente. Muito obrigado. É isso, Virgínia. Muito obrigada, Foca. Amanhã não, semana que vem. Hasta. Luego. Tchau. Beijo.